Em uma sala de audiência dividida pelo preconceito, um garoto negro se levanta e diz à juíza: "Você é minha mãe." O que vem a seguir vai deixar todos boquiabertos. A sala estava cheia naquela manhã. Fileiras de pessoas sentavam em silêncio, tenso, com os olhos alternando entre o banco da juíza e a mesa onde o réu se encontrava. O caso já havia atraído a atenção da mídia local. Um jovem negro chamado João, com apenas 12 anos, se via na justiça juvenil, acusado de invasão de propriedade em um bairro nobre de uma grande cidade brasileira. João estava sentado na mesa dos réus. Seu corpo pequeno contrastava com a cadeira de madeira grande demais para ele. Ele usava um moletom velho e calças jeans largas. Seus tênis mostravam sinais de muito uso e suas mãos apertavam a borda da mesa, tremendo discretamente. Do outro lado da sala, a juíza, uma mulher, na faixa dos 40 e poucos anos, de traços marcantes e um ar de autoridade, se preparava para iniciar a audiência. Doutora Carla Silva era conhecida por seu jeito direto e rigor, com casos envolvendo jovens infratores, principalmente daqueles vindos de contextos complicados. Enquanto folheava a documentação do processo, sua expressão fria e impassível não revelava nada. O preposto da justiça chamou a sala, todos em pé, em respeito à ilustre juíza Carla Silva. E todos se levantaram com os movimentos rígidos, carregados do peso daquele momento. Logo, a juíza olhou rapidamente para João e disse: "Pode se sentar", com uma voz firme e profissional. Quando o barulho dos pés se acalmou, ela se dirigiu ao tribunal. "Este caso trata de invasão de propriedade e perturbação do sossego. Réu, você é acusado de adentrar propriedade privada sem permissão. Qual é a sua resposta?" João levantou o olhar. Seus olhos castanhos estavam arregalados e brilhavam como se quisessem conter lágrimas. Seu advogado, um defensor público que aparentava estar sobrecarregado e despreparado, se inclinou para sussurrar algo em seu ouvido. Após um breve momento de hesitação, com a voz quase embargada, ele finalmente respondeu: "Inocente." A juíza assentiu de maneira curta, enquanto fazia anotações em seu bloco, e ordenou: "Iniciem as alegações iniciais", indicando o promotor. Enquanto o promotor começava a expor o caso, o olhar de João vagava pela sala com nervosismo. Seus olhos pousaram novamente na juíza, fazendo sua respiração acelerar. Ele observava o rosto dela e, de repente, sua expressão passou do medo para algo como um profundo reconhecimento. O promotor continuou descrevendo o suposto acontecido, como João fora encontrado num condomínio fechado à noite, como um morador havia acionado a polícia e como ele não colaborara durante o interrogatório. Mas esses detalhes foram se perdendo, pois o foco de João se mantinha totalmente na juíza. Percebendo o olhar fixo, a juíza perguntou: "Réu, há algo que deseja dizer?" Com um tom um pouco impaciente, ela aguardava a resposta. João hesitou. Suas pequenas mãos apertavam ainda mais a borda da mesa. A sala inteira ficou em silêncio, todos os olhares fixos nele. Ele abriu a boca para falar, mas parou, os lábios tremendo. Com um suspiro contido, a juíza comentou: "Se você não vai falar, prossigamos." Então, de repente, João exclamou, com voz trêmula, mas alta o suficiente para ser ouvida por todos: "Eu sei quem é você." As palavras pairaram no ar, sendo recebidas com murmúrios de incredulidade do público. A juíza arqueou uma sobrancelha. "Desculpe, como assim?" ela perguntou. O peito de João subia e descia rapidamente enquanto ele tentava se recompor. "Eu sei quem é você." Repetiu com a voz falhando e então acrescentou: "Você é minha mãe." Um sussurro de espanto percorreu toda a sala e alguém murmurou em voz baixa: "O que ele acabou de dizer?" Pela primeira vez, a juíza parou de
escrever, com a caneta pairando sobre o bloco, seus olhos fixos em João, como se tentasse decifrar um enigma que jamais imaginara existir. "O que foi que você disse?" perguntou ela com voz baixa e trêmula. "Você é minha mãe", repetiu João, com lágrimas escorrendo pelo rosto, sua voz crua e repleta de uma dor muito além de sua idade. Por um instante, a sala ficou completamente em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Até o promotor, que folheava seus papéis, permaneceu imóvel. As mãos da juíza tremiam enquanto ela apoiava a caneta sobre a mesa. Seu coração batia forte. Cada pulsação ecoava no ambiente. Eu não entendo o que você está dizendo", ela gaguejou, com a voz misturada de confusão, negação e um medo mais profundo que não se podia esconder. Então, com uma voz baixa mas decidida, João interrompeu o silêncio. "Você me entregou quando eu era bebê. Minha mãe adotiva me contou tudo." A respiração da juíza se prendeu e, de repente, todo o ambiente parecia encolher com os sussurros da plateia. Ela olhou para o preposto e depois para o defensor público, que, como todos, demonstrava surpresa. "Eu preciso de um minuto", disse ela, a voz tremendo. Em seguida, levantou-se abruptamente, sua cadeira arrastando-se pelo chão, e decretou: "Vamos fazer uma pequena pausa." Sem esperar oposição, ela se retirou para seu gabinete, as pernas trêmulas, marcada pela imagem do rosto úmido de João e suas palavras que ecoavam insistentemente. "Você é minha mãe." Sozinha em seu gabinete, a juíza Carla Silva encostou as mãos na beirada da escrivaninha. Os suspiros curtos e superficiais acompanham a avalanche de memórias dolorosas que começavam a ressurgir. Fragmentos desordenados de um passado que ela lutou para enterrar. Enquanto isso, na sala de audiência, João permanecia sentado com lágrimas caindo ainda, enquanto repórteres rabiscavam anotações freneticamente, pressentindo que a história seria maior do que esperavam. O garoto havia acabado de revelar um segredo que ninguém preveria. E para a juíza, aquele segredo ameaçava destruir a vida meticulosamente construída ao longo dos anos. Sozinha em seu gabinete, a juíza se via atormentada pelo eco da declaração de João: "Você é minha mãe", que ressoava em sua mente como uma melodia perturbadora. Ela apertou os punhos contra a mesa, os nós dos dedos brancos, enquanto lutava para se recompor. Cada respiração parecia um fardo, cada suspiro um esforço. Durante anos, ela conseguiu enterrar aquela parte de sua vida, escondendo-a atrás de títulos, do manto de juíza e das paredes frias de seu tribunal. Mas agora, tudo se desfazia diante de seus olhos. Nem imaginava que voltaria a pensar naquele tempo. Ela tinha apenas 18 anos, uma jovem assustada de uma pequena cidade conservadora, quando descobriu que estava grávida. As memórias voltavam, com força. As discussões com os pais, o olhar de vergonha neles e a decisão esmagadora de entregar seu filho para a adoção, a única saída que lhe impuseram. Ela inspirou fundo, tentando empurrar essas lembranças para o lugar de onde haviam sido arrancadas. Agora, como doutora Carla Silva, uma autoridade respeitada e temida, ela se sentia determinada a não deixar que as palavras de um garoto arruinassem a vida que tanto lutou para construir. Porém, mesmo com todos os esforços para manter a compostura, a imagem do rosto molhado de João persistia em sua mente. Um bater tímido na porta interrompeu seus pensamentos. "Doutora Silva, a sala está pronta", anunciou a secretária com um tom calmo. Endireitando-se, Carla forçou a aparência serena e autoritária. Ajustou seu jaleco, respirou fundo e abriu a porta. Assim que pisou na sala de audiência, os sussurros diminuíram e todos os olhares se voltaram para ela, enquanto ela reassumia seu lugar no banco. A tensão era palpável. João estava sentado na mesa dos réus, com as mãos unidas e os olhos vermelhos, mas desafiadores.
Seu defensor público murmurava algo, porém, João estava fixo apenas na juíza. Após limpar a garganta, a juíza falou com voz firme. Vamos prosseguir. O promotor, com uma expressão hesitante, comentou. Doutora, considerando as circunstâncias incomuns, acho que é preciso confirmar a declaração do réu. Há algum fundamento nisso? Isso basta, interrompeu Carla de forma incisiva. Estamos aqui para tratar das acusações, não para discutir teorias sem base. No entanto, João ainda não terminara. De repente, ele se levantou, seu corpo pequeno tremendo com a emoção acumulada. Não é apenas uma afirmação, disse ele com a voz se partindo. É a verdade. Sente-se, garoto. A juíza ordenou com firmeza. Sente-se. Mas João gritou. Não! Sua voz cheia de dor cortou o ar como uma faca. Você não pode me ignorar. Você não pode fingir que eu não existo. Um murmúrio de choque atravessou a plateia, e até a própria juíza não conseguiu esconder o espanto. Seu coração batia acelerado, e ela queria gritar e negar todas aquelas acusações, mas a convicção nos olhos de João a silenciava. Eu me lembro do seu rosto, continuou o garoto, com as lágrimas correndo pelo rosto e a voz embargada. A minha mãe adotiva me mostrou uma foto sua. Ela disse que você estava assustada, que queria me dar uma vida melhor. Mas por que você não voltou? Por que você nem tentou me procurar? Um silêncio profundo dominou a sala, e todos os presentes ficaram absortos nas palavras dele. Carla abriu a boca para responder, mas nada saiu. Sentindo-se mais vulnerável do que desde aqueles tempos de angústia na adolescência, ela finalmente sussurrou. Este não é o momento nem o lugar para essa conversa. Nesse instante, o advogado de João, com o rosto pálido, interveio. Doutora, com todo o respeito, meu cliente merece respostas. Se há algo de verdade na declaração, isso muda completamente os encaminhamentos deste caso. A juíza Carla sentiu as paredes se fecharem ao redor dela. Observando os olhares ansiosos de todos, percebeu que não havia como fugir. A vida que havia construído cuidadosamente começava a desmoronar. Porém, antes que pudesse responder, as portas da sala se abriram. Uma mulher na faixa dos 40, com um rosto cansado, mas de olhar gentil, entrou. Sua presença chamou atenção imediatamente, e seus passos hesitantes revelavam sua apreensão. João virou-se para olhar, e seu rosto se iluminou, mesclando alívio e angústia. Márcia, murmurou ele, com a voz trêmula. O coração da juíza afundou, ainda mais ao reconhecer aquele nome. Márcia Ribeiro, uma profissional que ela não via há anos, mas cujo nome jamais seria esquecido. Márcia era a assistente social que ajudou a intermediar a adoção de João, sempre assegurando à juíza que estava fazendo a coisa certa naquele passado. Pode prosseguir, doutora, disse Márcia com voz suave, porém trêmula. Sinto interromper, mas acredito que chegou a hora de enfrentarmos a verdade. A garganta de Carla se contraiu e sua mente acelerou, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. João voltou o olhar para ela, seus olhos implorando. Por favor, só me diga por quê. É isso que eu quero saber. A compostura de Carla se desfez. Ela olhou para João, para Márcia e para a sala repleta de olhares julgadores. Percebeu que não podia mais fugir da verdade e, com a voz quase inaudível, declarou: suspende-se a audiência. Este tribunal entra em recesso. Batendo o martelo com força, ela saiu apressadamente em direção ao seu gabinete antes que alguém pudesse intervir. Lá dentro, a sala se encheu de murmúrios e perguntas, mas nada disso importava para João, que recuou com o coração pesado. Para ele, aquela história já não era sobre as acusações ou sobre o tribunal. Era sobre a mulher que sempre sonhara, que mais uma vez se afastara dele.
Os sussurros só aumentaram quando a porta do gabinete se fechou com um estrondo. João permaneceu sentado, com os ombros caídos, fixando o olhar no polido tampo da mesa, sentindo o peso esmagador da rejeição. A sala fervilhava com especulações sussurradas. Márcia se aproximou com um semblante tranquilo e colocou uma mão reconfortante no ombro de João. "Está tudo bem, João", disse ela em tom suave. "Você já demonstrou muita coragem." João balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. "Eu só queria que ela dissesse algo. Por que ela não fala comigo?" Márcia não tinha resposta imediata. Com muitos anos de experiência como assistente social, ela sabia muito bem a dor de ver uma criança sendo repetidamente decepcionada. João, que tinha passado de um lar para outro, agora se encontrava frente a frente com a única pessoa que poderia lhe dar respostas, mas era recebido com silêncio. Enquanto isso, no seu gabinete, a juíza Carla Silva caminhava de um lado para o outro, o coração acelerado e as mãos suando com o impacto daquela situação. Não se tratava mais de manter a ordem ou proteger sua reputação. Era sobre um menino que ela havia abandonado há muito tempo. Sentada à sua escrivaninha, tremendo, ela abriu uma gaveta e retirou uma fotografia antiga, desgastada pelos anos, de um recém-nascido, enrolado em um cobertor amarelo, com o rostinho adormecido. Passou os dedos pela foto, sentindo as lágrimas, ardendo nos olhos. Por tantos anos, ela se convenceu de que havia tomado a decisão certa. Naquela época, uma jovem assustada de apenas 18 anos, seus pais insistiram que entregar o bebê era a única saída. "Você vai arruinar seu futuro", dissera a eles. "Ele terá uma vida melhor com outra família." Mas com o passar do tempo, a imagem daquele bebê nunca a abandonou. Ela se perguntava constantemente: será que ele cresceu feliz? Foi amado? Alguma vez pensou na mãe que o deixou? E agora, ali estava João, em seu tribunal, quebrando as barreiras que tanto se esforçou para erguer. Sua respiração se estreitou quando um batidinha suave a tirou do devaneio. "Juíza Carla, é a Márcia. Posso entrar?" pediu a voz suave, mas firme. Sem demorar, ela olhou para a foto e a escondeu de volta na gaveta. Endireitando o jaleco e limpando a garganta, ela disse: "Entre, por favor." Márcia adentrou a sala silenciosamente, fechando a porta atrás de si, e a encarou com um olhar compreensivo. "Você não precisa dizer nada agora", começou ela, "mas precisa saber que aquele menino lá fora está sofrendo. Ele passou por mais do que qualquer criança deveria suportar." Carla apertou os lábios e respondeu: "Eu sei o que está acontecendo." "Não, você não sabe", retrucou Márcia em tom calmo, porém firme. "João passou a vida inteira no sistema de acolhimento. Cada adulto em quem ele confiou o decepcionou, e agora ele está diante da única pessoa que sempre sonhou em encontrar, só para sentir-se abandonado novamente." Carla se encolheu com as palavras de Márcia, incapaz de olhar diretamente para ela, enquanto uma lágrima escapava silenciosamente. "Isso foi há muito tempo", ela murmurou, "mas não acabou." Márcia se aproximou e acrescentou suavemente: "Você tem a chance agora de dar a João aquilo que ele tanto procura. Um sentimento de pertencimento, uma conexão de verdade e a explicação que ele merece." Sentando-se, Carla afundou-se na cadeira, escondendo o rosto entre as mãos. "Eu não sei como encarar ele", confessou. "O que eu posso dizer para compensar toda a dor?" Com delicadeza, Márcia colocou a mão sobre o ombro de Carla. "Não se trata de escolher as palavras perfeitas, e sim de ser sincera. João precisa saber que você se importa, não de desculpas vazias." Por um longo momento, o silêncio tomou conta, até que Carla respirou fundo, assentiu e disse: "Eu preciso de um tempo."
Márcia sorriu levemente e saiu do gabinete, deixando-a sozinha com seus pensamentos. De volta à sala de audiência, João estava sentado com a cabeça baixa. Márcia se aproximou, ajoelhando-se para encontrá-lo no olhar, e murmurou: "Não está fácil, João. Eu sei que você tem medo, mas acredito que você está começando a entender o quanto precisa dela." O menino enxugou as lágrimas, assentindo vagamente. "Eu só quero que ela me explique por quê", repetiu com a voz embargada. Pouco depois, a juíza Carla emergiu de seu gabinete, seu semblante agora controlado, mas sem revelar emoções, caminhando até o banco. Ela estabeleceu contato visual breve com João e disse com tom firme: "Este tribunal existe para resolver questões legais, mas agora eu percebi que há algo muito mais importante em jogo." Ela fez uma breve pausa, a voz falhando um pouco, e continuou: "João, eu te devo a verdade. Se me permitir, quero conversar contigo em particular." Embora a sala se enchesse de murmúrios, Carla silenciou todos com um gesto autoritário. "Isso não é um espetáculo", afirmou. "É uma questão pessoal e peço que todos demonstrem respeito." João a olhou com olhos cheios de esperança e incerteza, e com um aceno lento, deixou que o preposto o conduzisse até uma pequena sala de conferência. Lá, a juíza sentiu o peso de décadas sobre seus ombros. Este era o momento para encarar o passado e o menino que esperara toda a sua vida por ela. A modesta sala de conferência, com suas paredes brancas e austeras, apenas intensificava a tensão entre os dois. No centro, uma mesa simples com duas cadeiras voltadas uma para a outra. A porta se fechou com um clique, isolando-os do murmúrio distante do tribunal. Carla ficou parada junto à porta, segurando firmemente a maçaneta, como se aquilo fosse sua única âncora. João se sentou do outro lado, com as mãos pequenas inquietas sobre o colo. Pela primeira vez, a postura de desafio que ele mantinha no tribunal deu lugar a uma vulnerabilidade crua e exposta. "Por favor, sente-se, João", falou ele com a voz trêmula. Uma inversão estranha, quando o menino convida a mulher que outrora detinha todo o poder a se aproximar. Carla assentiu, com dificuldade, e lentamente se acomodou na cadeira, juntando as mãos à frente de si, tentando se firmar naquele momento. Por um longo tempo, ambos ficaram em silêncio, carregados de perguntas não ditas e da dor de anos perdidos. Finalmente, João quebrou o silêncio. "Por que você me entregou?" perguntou, sua voz tremendo, os olhos brilhando de lágrimas, mas mantendo seu olhar fixo, determinado a obter as respostas que procurara por toda a sua vida. A respiração de Carla se apertou ao olhar verdadeiramente para ele, os olhos castanhos, cheios de dor, lembravam-lhe do bebê que um dia segurara, aquele bebê que ela insistia em não estar pronta para cuidar. "Eu era jovem", começou ela, com a voz trêmula. "Eu tinha apenas 18 anos. Não sabia como cuidar de uma criança, e meus pais me convenciam de que aquela era a única saída." Ela fez uma pausa para engolir em seco. "Disseram que você teria uma vida melhor sem mim." João piscou os olhos, seu semblante refletindo mistura de raiva e tristeza. "Melhor!" repetiu com firmeza. "Você achou que o acolhimento era melhor? Ficar mudando de casa, sempre se perguntando se alguém sequer te queria. Foi isso que você decidiu?" Carla se contraiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu não sabia", sussurrou. "Eu realmente não sabia que isso aconteceria com você. Achei que seria adotado por uma família que pudesse te dar o que eu não pude. Mas você não veio, não tentou me procurar, não foi?" A voz de João se elevou, sua raiva transbordando. "Você nunca voltou. Você nem tentou me encontrar." Sem conseguir mais segurar o pranto, Carla finalmente se deixou desmoronar, enterrando o rosto entre as mãos, enquanto o peso de suas escolhas a esmagava. "Eu sinto muito", ela soluçou. "Eu pensei que estava fazendo a coisa certa, mas eu estava errada. Eu te falhei." João a olhou,
sua ira suavizando para uma esperança tênue. Por tanto tempo, ele imaginara aquele reencontro, sonhando com o dia em que confrontaria sua mãe biológica. Agora que ela estava ali, despedaçada e arrependida, a raiva que ele tinha se desfazia lentamente. "Você se importa, afinal?" perguntou ele, num sussurro quase inaudível. "Ou sou apenas mais um erro que você tenta esquecer?" Carla levantou o olhar, o rosto marcado pelas lágrimas e cheio de angústia. "Claro que me importo", disse ela com voz firme, apesar do tremor. "Você nunca foi um erro, João. Nem por um segundo. Pensei em você todos os dias da minha vida. Só não soube como consertar tudo o que fiz." O silêncio se instalou pesado, enquanto suas palavras pairavam no ar. Os ombros de João caíram, sua raiva esvaindo-se na exaustão. "Não quero te odiar", ele murmurou, "mas também não sei como te perdoar." Carla estendeu a mão com hesitação, a mão tremendo ao repousar sobre a mesa entre eles. "Não espero que você me perdoe de imediato", ela explicou com suavidade. "Mas, se você me permitir, quero estar ao seu lado daqui para frente. Não posso mudar o que passou, mas quero fazer parte do seu futuro, se é isso que você deseja." João ficou olhando sua mão por um longo tempo, enquanto os próprios dedos dele se moviam de forma insegura. Lentamente, ele pousou sua mão sobre a dela. "Não sei se isso é suficiente", disse baixinho. "É um começo", respondeu Carla com voz repleta de esperança. Entre eles, passou um entendimento tênue. Não era uma solução perfeita, mas era o início de uma conexão frágil, de uma mãe e do filho, que ela jamais esqueceu. Quando João e a juíza saíram da pequena sala de conferência, a sala de audiência já estava quase vazia. O preposto havia liberado todos, restando apenas Márcia e o defensor público ao lado do banco. Márcia olhou para eles, seus olhos transbordando uma esperança silenciosa ao ver João caminhando ao lado de Carla. O rosto de João não mais revelava raiva ou profundo sofrimento. Ao invés disso, ele parecia hesitante, mas aberto ao que o futuro poderia trazer. Carla, por sua vez, estava visivelmente exausta, os olhos avermelhados e os ombros curvados pelo peso da emoção. Contudo, dentro dela, acendeu-se uma faísca de clareza que há muito não sentia. Márcia se aproximou, olhando entre os dois, e perguntou suavemente: "Como foi?" João hesitou, lançou um olhar para Carla e respondeu baixinho: "Nós conversamos. Ela me contou a verdade." Márcia sorriu, incentivando: "Isso é um bom começo." Limpou a garganta e, com voz que ainda buscava firmeza, Carla declarou: "Quero ser melhor por você. Ainda não sei como, mas não vou desistir desta vez." Márcia a olhou com compreensão. "Vai levar tempo", disse ela, "mas se você se dedicar, vai encontrar uma maneira." Carla assentiu, o olhar firme com determinação. Aproximou-se de João e, agachando um pouco para ficar no mesmo nível, disse com voz suave: "Não espero que você confie em mim imediatamente, mas estou aqui. Sempre que precisar, estarei ao seu lado." João encarou-a, os lábios tremendo, enquanto se lembrava de tanto tempo esperando por aquele momento. De encontrar sua mãe biológica, de obter respostas e talvez, finalmente, encontrar algum fechamento. Embora a realidade fosse mais complicada do que ele imaginava, algo na voz de Carla mostrava que ela falava a verdade. "Eu não sei se estou pronto", admitiu ele, quase em sussurro. Com um leve sorriso, Carla estendeu a mão e tocou suavemente o ombro dele. "Tudo bem. Vamos devagar, um passo de cada vez." João olhou para Márcia, que assentiu tranquilizadora. Respirou fundo e disse: "Quero tentar. Quero saber quem você realmente é." "Então vamos descobrir juntos", respondeu ela com suavidade.
Nas semanas seguintes, a relação entre eles foi uma dança delicada de cura e descoberta. Carla começou a marcar encontros regulares com João, insistindo para que se encontrassem em locais onde ele se sentisse seguro, parques, bibliotecas e até o centro juvenil que ele frequentava. As conversas iniciaram de forma lenta e às vezes desajeitada, mas a cada encontro, João ia se abrindo mais, revelando partes de sua história que Carla havia perdido. Ele falou sobre os lares de acolhimento por onde passou, os amigos que ganhou e perdeu e seus sonhos para o futuro. Em contrapartida, Carla compartilhou pedaços de sua própria trajetória. Contou sobre suas dificuldades na juventude, a luta para se tornar juíza e o arrependimento que carregava todos os dias. Em uma tarde, enquanto se sentavam num banco de parque, João perguntou: "Você já se perguntou como seria se você tivesse ficado comigo?" Carla respirou fundo, segurando as mãos firmemente no colo e confessou: "Todos os dias, mas eu não posso mudar o que aconteceu. Só posso tentar consertar o que ficou para trás." João assentiu, os olhos fixos no horizonte. "Ainda fico com raiva às vezes", confessou ele. "Tudo bem", respondeu Carla. "Você tem o direito de sentir raiva. Só espero que, um dia, você me deixe conquistar seu perdão." João virou-se lentamente para ela, sua expressão amolecendo após semanas de tensão. "Talvez", murmurou. A relação deles não se transformou de um dia para o outro, mas começou a se fortalecer em pequenos e significativos gestos. Certo dia, Carla surpreendeu João aparecendo no centro juvenil para vê-lo jogar futebol. Inicialmente, ele se sentiu envergonhado, mas quando ela aplaudiu após um chute perfeito, ele não pôde deixar de sorrir. Carla também trabalhou ao lado de Márcia para descobrir como poderia apoiar João a longo prazo. Pesquisou opções de terapia, explorou programas para aumentar sua autoconfiança e até passou a participar de eventos comunitários para entender melhor o mundo no qual ele cresceu. Nem sempre foi fácil, havia momentos de tensão, quando antigas feridas se reabriam e instantes de dúvida, quando ela se questionava se conseguiria reparar tantos anos perdidos. Mas toda vez que se via hesitando, lembrava do olhar de João naquele encontro privado. Meses depois, a mesma sala de audiência onde tudo começou parecia completamente diferente. João estava ao lado de Carla, numa pequena cerimônia em que compareceram alguns amigos, Márcia e parte dos funcionários do fórum. A juíza que presidiu o evento sorriu calorosamente ao anunciar: "Hoje celebramos um novo capítulo." A doutora Carla Silva formalizou o pedido de guarda legal de João dos Santos e ambas as partes concordaram em seguir adiante. Aplaudiram, mas para João e Carla, o barulho se tornou apenas um som de fundo. Carla voltou-se para João, apoiando uma mão gentilmente em seu ombro e disse: "Isso é só o começo." João sorriu timidamente, mas sinceramente: "Acho que vamos ficar bem." Carla assentiu, os olhos marejados, e acrescentou: "Eu também sinto o mesmo." Ao saírem juntas da sala de audiência, de mãos dadas, o passado deixou de ser um peso que os prendia. Em vez disso, transformou-se em uma base sólida sobre a qual poderiam finalmente construir um futuro repleto de esperança, mais forte que o medo e cheio de possibilidades.